Olá e bem-vindos. A gente vive, de certa forma, obcecado pelo tempo, né? Tentamos controlar, dividir, poupar, até matar o tempo. Mas essa nossa visão, essa corrida sempre em linha reta, será que ela é a única que existe? Pois é. Será que em algum momento da história a gente perdeu outras formas de sentir o tempo? Formas mais, sei lá, conectadas com a natureza, com a própria vida? Para investigar isso, a gente vai mergulhar hoje no material de uma exposição fascinante de Harvard. O nome é Time and Time Again. E a nossa análise se baseia numa conversa com a curadora Sarah Schachner. Ela juntou objetos que contam histórias muito diferentes sobre o que o tempo já significou. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é explorar como os seres humanos tentaram, sabe, dar um sentido para o tempo. E a exposição já começa com um conflito central que vai guiar toda a nossa conversa. É a tensão entre o tempo circular, aquele que se repete, e o tempo linear, que só avança numa direção. Certo. Vamos começar por aí. Para representar o tempo circular, a exposição abre com uma provocação genial. Aquela pergunta clássica: quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? É a imagem perfeita de um ciclo sem começo nem fim definido, sabe? Uma repetição. É uma ótima forma de começar porque já quebra a nossa lógica. Totalmente. E aí, em contraste direto, para representar o tempo linear, tem um objeto super pragmático, um cronômetro. E não é qualquer um. Pertenceu à famosa chefe Julia Child. Ela usava para marcar a duração exata dos segmentos do programa de culinária dela. Ali, o tempo era um recurso, que ia do ponto A ao B, sem volta. São dois conceitos que parecem opostos, né? A galinha e o ovo, de um lado, e um cronômetro do outro. E é por isso que o objeto que a exposição usa para conectar os dois é brilhante. É um modelo de um mecanismo de escape de relógio. Ah, sim. Visualmente, o que você vê é um pêndulo. Ele balança para frente e para trás. Um movimento cíclico repetitivo que, por si só, não leva a lugar nenhum. Exato, ele fica preso nesse balanço infinito. Então o pêndulo é o ciclo e os ponteiros do relógio. São a linha reta. Mas como uma coisa vira a outra? É quase mágico pensar que um movimento que se repete consegue empurrar o tempo para frente. É aí que está a genialidade do mecanismo. O escape é o tradutor entre essas duas linguagens do tempo. A cada balanço do pêndulo, ele libera uma quantidade de energia bem pequena, controlada, que move as engrenagens. Mas sempre, Sempre numa única direção. Sempre numa única direção. É a fusão perfeita. E isso leva a uma distinção que a curadora faz que eu acho fundamental. A diferença entre descobrir o tempo, que é olhar a natureza, o sol, a lua, as estrelas, e marcar o tempo, que é criar aparelhos, tipo relógios, para monitorar a passagem do tempo a partir de um ponto que a gente mesmo escolheu. essa ideia de marcar o tempo de formas diferentes fica muito clara nos objetos. Para o tempo cíclico, por exemplo, a exposição tem vários calendários perpétuos. Eram uns aparelhinhos de bolso, sabe? Muito engenhosos. Eles basicamente mapeavam os ciclos do ano. Com eles dava para ver os dias da semana, as datas, eventos do céu e, o que era muito importante, os festivais religiosos que se repetiam. Já para o tempo linear, o exemplo clássico é a ampulheta. A imagem é muito poderosa. Areia ou às vezes até cascas de ovo esmagadas caindo de um lado para o outro. Numa direção só. Não dá para reverter. É aquela metáfora do tempo escorrendo pelos dedos. Um recurso que, quando acaba, acabou. E a exposição consegue deixar essa ideia do tempo linear muito pessoal, muito comovente. Isso acontece quando ela explora a jornada humana do berço ao túmulo. E aqui tem um dos objetos que mais me tocou. Um par de amuletos de cordão umbilical do povo Lakota Sioux. Nossa, essa parte é incrível. A tradição é belíssima. Quando uma criança nascia, uma parente fazia uma pequena bolsa toda ornamentada, para a mãe guardar o cordão umbilical do bebê. Se fosse um menino, o amuleto tinha a forma de um lagarto. Se fosse menina, de uma tartaruga. Eles colocavam no berço para proteger e depois a criança usava na roupa. E aí, por volta dos 6 anos, num ritual de passagem, os amuletos eram retirados, marcando a transição para outra fase da vida. É a marcação de um tempo linear e muito individual.
É uma forma incrivelmente poética de materializar a biografia de uma pessoa, né? Não é um relógio universal, é o seu tempo, a sua jornada sendo marcada ali fisicamente. Isso conecta o tempo linear, que a gente às vezes vê como uma coisa fria, abstrata, a algo biológico e muito, muito pessoal. Totalmente. E me faz pensar se a gente não perdeu um pouco disso com os nossos calendários digitais. Eles marcam reuniões, prazos, mas não marcam as fases da vida com esse peso, sabe? Com esse simbolismo. A gente não tem um objeto que representa a nossa passagem da infância para a adolescência, por exemplo. Exato. E essa necessidade de marcar e sincronizar o tempo fica ainda mais importante quando a gente sai do indivíduo e vai para a comunidade, especialmente nos rituais religiosos. Muitas tradições acreditam que o poder da oração, ele se amplifica se a comunidade inteira reza junto no mesmo instante. A sincronia vira um poder espiritual. O que cria um problema bem óbvio, né? Como garantir essa sincronia quando as pessoas estão viajando, se movendo? E aí surgiram ferramentas incríveis para isso. No Ocidente cristão, por exemplo, clérigos e comerciantes usavam mostradores de sol de bolso. A exposição tem dois exemplos fantásticos. Um é um mostrador de pilar, mais simples, que foi de um jesuíta. O outro é um mostrador de marfim super luxuoso, provavelmente de um comerciante rico. Esse último tinha até um disquinho giratório para ajudar a achar a data da Páscoa ao longo de 20 anos. Era uma ferramenta para sincronizar a fé. O que nos leva a uma questão interessante. Como necessidades diferentes criam ferramentas diferentes? Para os muçulmanos, a questão não era só quando orar, mas também em que direção? A direção de Meca. A sincronia precisava ser no tempo e no espaço, e isso exigiu instrumentos ainda mais sofisticados, os chamados indicadores Qibla. Isso é impressionante, mas parece incrivelmente complexo de usar no meio de uma viagem. Era uma coisa para especialistas, para astrônomos, ou uma pessoa comum conseguiria usar um instrumento desses para achar Meca e a hora certa? Ótima pergunta. E apesar de parecerem complexos, eles eram projetados para serem bem práticos, na verdade. O indicador Qibla, que está na exposição, combina um relógio de sol com uma bússola. E ele vinha com tabelas, marcações para cidades diferentes. Então, um viajante com um pouco de prática conseguiu usar a sombra do sol e a bússola para achar não só os momentos de oração, mas a direção exata de Meca, não importava onde estivesse. Era tecnologia de ponta a serviço da fé. Mas essa obsessão com dividir o dia em horas, minutos, essa necessidade de sincronia tão precisa, não é, de jeito nenhum, universal. E a exposição faz questão de lembrar a gente disso quando apresenta a visão do povo Hopi. É um contraponto radical a tudo isso. Sim, para os Hopi o tempo é cíclico, é eterno. Não existe essa preocupação com horas e minutos como no Ocidente. A vida é guiada pelos grandes períodos do ano, que determinam quando os festivais religiosos acontecem. E esses rituais são essenciais para a comunidade, como as orações por um bom plantio na primavera, por uma boa colheita no outono. O tempo não é algo para ser medido, é algo para ser vivido em harmonia com os ciclos do mundo. O objeto que representa essa visão de mundo é a tableta. É uma espécie de cocar de madeira pintado que eles usam na dança da borboleta. Esse ritual acontece justamente na primavera, na época do plantio. O objeto e o ritual não marcam uma hora, mas sim um momento. Um momento dentro do grande ciclo da natureza. A conexão do tempo é com a Terra, com as estações. Exatamente. A tableta não é um instrumento para medir o tempo, é um instrumento para participar do tempo. A conexão é com a biologia, com a agricultura e não com a mecânica de um relógio. E essa ideia de um tempo que não é mecânico, mas sim natural ou eterno, contrasta de uma forma brutal com a próxima seção da exposição, que lida com a ideia de um fim absoluto para o tempo. Sim, a seção sobre o fim dos tempos é abordada de duas maneiras bem provocadoras. A primeira é a mais íntima, mais pessoal, a nossa própria mortalidade, o conceito de memento mori, né? Lembre-se de que você vai morrer. Ele aparece em vários objetos, como relógios com caveiras. É um lembrete para usar nosso tempo com sabedoria, porque o nosso fim, ele é inevitável. Mas a segunda abordagem é sobre algo muito mais difícil de entender. A ideia do fim do tempo em si, o fim de tudo,
Nós vivemos mergulhados no tempo. Sabe, ele nos envolve como o ar que a gente respira. A noção de que ele possa simplesmente parar, acabar, parece impossível. Uma contradição, como se pode imaginar algo depois do tempo. É um conceito que dá vertigem. E para representar essa ideia tão abstrata e assustadora, a exposição usa um ícone moderno, científico. O relógio do juízo final, o Doomsday Clock. A imagem está na capa do Boletim dos Cientistas Atômicos desde 1947. Ah, sim, eu conheço. O funcionamento dele é uma metáfora poderosíssima do tempo linear caminhando para um fim absoluto, catastrófico. A meia-noite representa a aniquilação total. No começo era nuclear, mas hoje também pode ser climática, biológica. Cada vez que surge uma nova ameaça, um conselho de cientistas move o ponteiro dos minutos para mais perto da meia-noite. Quando um tratado de paz é assinado, o ponteiro recua um pouquinho. Mas o ponto crucial é: não existe nada depois da meia-noite. É o fim. A única ação possível é tentar, desesperadamente, puxar o ponteiro para trás. É uma imagem realmente angustiante. Porque, diferente da ampulheta, onde a areia só acaba e o tempo para, aqui tem um evento catastrófico na meia-noite. O tempo não apenas termina, ele explode. Precisamente. E a ansiedade que ele gera porque ele transforma o tempo de um conceito abstrato numa contagem regressiva, com consequências reais, definitivas. Ele nos força a encarar a possibilidade que a nossa linha do tempo coletiva tem sim um ponto final. Depois de nos confrontar com essa ideia aterrorizante do fim, a exposição nos oferece uma espécie de alívio, uma forma de, talvez, parar o tempo. A sugestão é que a gente faz isso através da música, e mais especificamente, da gravação de som. A invenção do fonógrafo no século XIX foi revolucionária, porque permitiu pela primeira vez capturar um momento sonoro e preservar. Como a curadora diz, era uma forma de engarrafar o tempo. E o fascinante é como as próprias marcas das primeiras gravadoras refletiam essa ideia de eternizar o momento. O primeiro logo da Gramophone Company, por exemplo, mostrava uma figura de um anjo. Ele ficou conhecido como o anjo da gravação. Ele estava escrevendo o ritmo de um disco com uma pena. A imagem sugere que o som está sendo transcrito para a eternidade. Mas depois esse logo foi trocado por uma das imagens mais icônicas da cultura pop, que eu acho ainda mais poderosa. A do cão Nipper. Aquele cachorrinho ouvindo a voz do seu dono já falecido saindo do gramofone. A imagem comovente porque não se trata só de preservar um som. É preservar uma memória, uma relação, uma experiência afetiva. É a tecnologia nos dando a ilusão de que podemos vencer a ausência e o fluxo do tempo. É uma tentativa de imortalizar um instante, né? Exato. Então, o que tudo isso significa, afinal? Essa nossa análise da exposição nos mostra, de forma muito clara, que o tempo não é um conceito único, fixo. Universal. A gente viu o tempo através de rituais, da fé, da filosofia de um ciclo eterno e do medo de um apocalipse. Os objetos não mostravam só as horas, eles revelavam quem eram seus donos, o que era importante na vida deles e como eles organizavam seus mundos. E para concluir, tem uma citação do escritor William Faulkner, que a curadora mencionou, que parece encapsular perfeitamente essa ideia. Ele disse: "O passado nunca morre, nem sequer é passado." É uma frase que reflete como todas essas diferentes noções de tempo, cíclicas, lineares, pessoais, coletivas, elas não desaparecem. Elas coexistem e continuam a influenciar como a gente percebe o presente, mesmo que a gente nem se dê conta. Uma ótima reflexão. E isso nos deixa com um pensamento final, sabe? Para refletir mesmo. A exposição foca em objetos que os humanos criaram para medir, para marcar o tempo. O que levanta uma questão curiosa. E se todos os nossos relógios, calendários, celulares, se tudo isso desaparecesse amanhã, o que aconteceria com a nossa experiência do tempo? Será que a gente voltaria a se guiar só pelo sol e pelas estações, como os Hop? Ou será que a nossa noção de horas, minutos e segundos, tão enraizada na nossa cultura, persistiria na nossa mente? Uma espécie de relógio fantasma, mesmo sem ter as ferramentas para medir.